Eu já vi por aí muitos rankings dos mais fracos aos mais fortes, sejam eles de desenhos, jogos, filmes, animes e etc. Mas eu nunca vi um de Crossed, então eu pensei, se não tem, eu vou fazer. E não sei se você conseguiu adivinhar, mas esse é o tema do vídeo de hoje. Então fica aconchegado aí, fica tranquilo e por favor tenha paciência comigo. Quando eu tiver condições eu compro um microfone novo, tá bom? Até lá você vai ter que ouvir a minha voz levemente abafada e levemente baixa, ok? Desculpa, é o que eu tenho. É o que dá pra te oferecer, beleza? Mas enfim, sem enrolações, vamos lá. Estreando o nosso 10º lugar está ele, Harold Lore. O protagonista de Crossed Psychopath fica nessa posição por seu perigo e letalidade. Ele é ardiloso bastante para armar emboscadas, pegando suas vítimas de surpresa e colocando-as sob seu domínio. Mas apesar da sua grande violência e psicopatia, que colocaria qualquer desavisado em risco, Harold não é um gênio. Ele não vai criar estratégias ultra mega complexas, cheias de argumentos para te convencer que não, ele é sim uma pessoa boa e depois disso, ele te pegar por trás. Na verdade, ele se sustenta muito pelo vitimismo e apego emocional. Ele é muito fraco, limitado e depende muito do roteiro para fazer o que ele faz. Se você for minimamente inteligente, você já saca logo de cara que esse maluco aí não é gente boa não. Assim merecendo a sua posição de 10º lugar. Em 9º lugar, acima de Harold Lore, está ele, Stan, protagonista de Crossed 2008 e o melhor de todos, tá? Stan é um sobrevivente experiente, já viveu anos no apocalipse. Ele é inteligente, perspicaz, tem um coração de ferro para suportar tudo o que ele passou nesse inferno, além de ser o melhor atirador da sua equipe. Stan possui uma excelente proficiência com armas e uma pontaria muito boa. Porém, Stan não tem treinamento de combate, ele não é muito além de um sobrevivente veterano. Mas ainda assim, Stan é forte, corajoso e habilidoso. Ele é superior a Harold Lore, mas devido a outras limitações, ele não ganha uma posição mais acima. Em 8º lugar está uma das protagonistas mais sem noção e problemáticas da franquia, ela mesma, Steve. Apesar do seu mau caráter, ela é a primeira dessa lista que tem treinamento real de combate. Ela já esteve no Afeganistão, servindo o exército dos Estados Unidos, e por isso ela possui uma proficiência com armas e uma mira superior a Stan. Além de ter um conhecimento mais vasto e ter uma maior aptidão para a sobrevivência. Mas o que a torna mais perigosa é a sua sociopatia. Ela é fria, imprevisível, cruel e sádica, e por isso ela merece o 8º lugar. Acima dela está o desperdiçadíssimo antagonista de Crossed 100 anos, simplesmente Robbie Greer. Ele é fruto de uma nova linhagem construída por Salt, a linhagem dos novos Crosseds. Todos eles são infectados especiais, pensam a longo prazo e podem se passar por pessoas normais. Robbie é construído e feito para ser o exemplar mais perigoso dessa linhagem. Ele é tão acima da média que ele teve que ser nerfado pelo roteiro. Ele combina excelentes atributos de estratégia e inteligência, tanto que ele se passou por uma pessoa normal por anos e ninguém desconfiava dele. Esse é o forte dele. Ele se destaca entre os demais pela sua inteligência e estratégia. Ele só não ganha uma posição mais acima porque ele não foi bem trabalhado, não teve grandes feitos e o péssimo roteirista teve que nerfá-lo, senão ele acabava com a história em poucos capítulos. Acima dele está o primeiro grande vilão de Crossed, numa época onde infectados especiais nem existiam e nem haviam sido pensados. Simplesmente Horsecock. Armado com uma trolha de cavalo, aliado a uma grande força física, ele consegue subjugar Crosseds normais. Fisicamente, ele é superior a todos os outros dessa lista. Ele consegue se impor e tem ataques muito pesados. Impressionantemente, ele demonstra uma inteligência acima da média, armando emboscadas até que de forma bem pensada, eu diria. Ele só não ganha uma posição mais acima porque ele só é isso. Ele é um brutamontes armado com um cacetete equino. Ele é muito limitado, mas já é grande coisa. Em 5º lugar, eu coloco o rei e a rainha de sangue de Homo Tortor. Você deve estar se perguntando por que eu coloquei eles nessa posição. Calma, você já vai entender.
A começar que eles são humanos, ou quase isso, da pré-história. Desde criança eles têm que ser treinados para caçar, e eu estou falando de animais de proporções gigantescas. Além do mais, no primeiro capítulo nos é mostrado os Homens de Sangue, e eles dizimaram uma aldeia inteira, sendo que nessa aldeia tinha sim caçadores e guerreiros, tá? Em vários momentos nos é mostrado a superioridade deles, física e social, perante aos outros humanos. Se apenas um homem de sangue normal já é assim, imagine então o rei e a rainha. Nos é mostrado no último capítulo que sim, eles são guerreiros treinados e formados para a guerra, demonstrando uma excelente habilidade com lanças, uma força e uma agilidade muito acima da média. E novamente, como o roteiro não sabe trabalhar esse tipo de personagem, eles são nerfados e não são trabalhados. Mas é facilmente perceptível que eles possuem uma força física muito acima da média humana, devido a todos os fatos que eu acabei de falar aqui. Eles só não estão numa posição mais acima pela incapacidade dos escritores de fazer uma história boa, mas no mano a mano eles superam todos os outros abaixo dessa lista, e merecem o 5º lugar. O que acontece se você dar treinamento militar a um Crossed? Pois é exatamente esse o caso de Flashcock, um dos protagonistas de Crossed 100 Anos Mimic. Flashcock é da linhagem dos novos Crossed, e desde pequeno ele recebeu treinamento militar, treinamento de aprimoramento físico e de combate. O resultado foi um Crossed especial muito inteligente e versátil, uma máquina de combate. Flashcock possui uma resistência acima da média, onde durante uma luta ele foi esfaqueado nas costelas. Mas ainda assim, o cara riu igual um maníaco, tirou a faca das costelas. E ainda falou, é só isso? Cai pro pau então. Assim demonstrando uma resistência e uma força física muito acima de um ser humano normal, resistindo aos ferimentos e estendendo a luta mesmo perdendo muito sangue. Entretanto, é só isso. Ele não demonstra outros feitos, não sabemos qual é o seu nível de força, o que mais ele pode fazer. Entretanto, mesmo assim, ele já é acima de muitos humanos e da grande maioria dos infectados, merecendo o 4º lugar, mas ele não supera aquele que está acima dele. Agora sim a gente chegou na elite, simplesmente Matias, o protagonista de Conquer's All, ex-membro da máfia russa. E você deve estar me perguntando, mas nossa, ele é superior a todo mundo abaixo dele? Ele daria um cacete no Flashcock? Mas como assim? Nas suas aparições, Matias demonstra ter uma força muito acima da média. Eu não posso mostrar essa cena, mas aqui o Matias ele esmaga o crânio de um infectado com um pisão e arranca o seu braço direito literalmente puxando. A densidade do corpo humano é suficiente para que qualquer desmembramento não seja uma tarefa fácil. Ainda mais esmagar um crânio, onde é necessário uma força aproximadamente de meia tonelada. Nessa cena, Matias demonstra ter uma força acima de 400 quilos. Ele também demonstra ter uma força suficiente para destruir uma porta. Mas escute bem, não é arrombar a porta, é destruir, literalmente destruir. Pra quem acha que isso aí não é grande coisa, meu amigo, destruir uma porta de madeira pura, como ele fez aí, cara, tenta quebrar uma porta no braço, só pra tu ver o que acontece. Ele também já conseguiu destruir uma mesa de escritório também no braço. Mas se mais uma vez você acha que isso não é grande coisa, saiba que essas mesas de escritório são feitas de madeira maciça, aguentam uns 80 quilos tranquilo. E também, Matias foi atingido por uma arma de choque, meu amigo, onde uma exposição curta já é capaz de imobilizar qualquer pessoa, independente do peso e tamanho. Mas isso não é tudo, porque o Matias estava espumando e convulsionando, meu parceiro. E se você não sabe, isso é grave. Esse tipo de convulsão causado por um choque elétrico é um dano neurológico severo, além dos danos cerebrais, exceto que essa pessoa tivesse uma parada cardíaca. Mas o Matias teve força para se levantar e levar o Sergei de Vasco. E depois disso, ele saiu andando sem sequelas, não apresentando danos ou atordoamento. Sem qualquer tipo de exagero, Matias pode ser escalado para um nível sobre-humano, o que ele aguentou e fez, cara, nenhum outro homem conseguiria. Assim concluímos que Matias pode debulhar qualquer um dessa lista na porrada, mas ainda assim ele não supera o 2º lugar. Nossa medalha de prata vai para ele, Smokey.
o Crosshead mais famoso da obra, talvez o personagem mais famoso. Para os Crossheads, Smokey é o macho alfa, e ele não precisa dizer isso. Smokey tem força o suficiente para pegar e arremessar um homem facilmente. Em vários momentos ele exibe a sua força, erguendo pessoas e os jogando como se fossem bonecos de pano. Além do mais, ele também pode erguer e jogar pedras enormes, o que facilmente lhe confere uma força superior a 300 quilos. Mas não é só isso, certa vez ele arremessou seu machado com tanta força que ele conseguiu atingir um piloto de helicóptero em pleno voo, e mais, o machado dele destruiu a vidraça de um helicóptero. Vamos lá, o machado do Smokey é feito para ser manuseado com as duas mãos. Para você que não sabe, esse tipo de machado de cabo longo pesam em torno de 3 a 5 quilos. Não dá para manuseá-lo com uma mão, muito menos arremessá-lo com precisão. Mas se isso não é o suficiente, saiba que Smokey também consegue esmagar crânios com as mãos nuas. E acredite, ele já fez isso outras vezes, e não demonstrava dificuldade em fazer isso. Só para você ter uma ideia, tudo isso que eu acabei de te falar o torna superior aos maiores e mais fortes homens do mundo. Ele também já resistiu a tiros de metralhadora, claro que não pegaram em áreas vitais, como o peito, a cabeça, o pescoço, etc., mas ele tancou. Isso o torna o infectado mais forte e mais perigoso da franquia, mas ele não está no topo. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better! Em primeiríssimo lugar, o top tier do verso de Crosshead. Simplesmente ele, meus companheiros, o Anti-Crosshead. O Anti-Crosshead, ele é canônico no verso, mas ele não existe de verdade, ele não é uma pessoa. Na verdade, ele é um personagem dentro do próprio verso de Crosshead. Nessa história, uma quadrinista famosa é sequestrada. Seus sequestradores, literais nerds virgões, a forçam a escrever uma história muito boa para que eles possam se entreter no meio do apocalipse. E aí, ela tem a ideia de criar o Anti-Crosshead, um Superman no meio do apocalipse. Nessa história, ele é como se fosse uma personificação de um anticorpo que combate o vírus Crosshead. É como se ele fosse a personificação da frase "Você é a doença, eu sou a cura". Além de voar como um super-herói clássico, ele também tem garras retráteis como o Wolverine. E ele também combina essas garras hiper afiadas com a sua super velocidade. E dessa forma fatiando infectados mais rápido que o olho humano pode ver. Uma coisa engraçada é que por mais que ele não exista, ele é canonicamente e oficialmente o primeiro personagem em Crosshead que é imune ao vírus. E apesar desse personagem estar em um mundo onde é praticamente um inferno, ele é bom. Ele tem bom coração, ele tem boas intenções. Ele representa a esperança que está morta nesse mundo, atuando como se fosse o sistema imunológico da humanidade. Além, é claro, de suas lâminas afiadíssimas, da sua super velocidade e capacidade de voo, é claro, não pode faltar, ele tem super força. Com sua força descomunal, ele pode explodir corpos. Ele faz isso com extrema facilidade. Infelizmente não fica claro até onde ele vai, qual é o seu limite e o que ele poderia fazer. Mas aqui já é o suficiente para mostrar que ele é super-humano. Mas pelo que ele apresentou, é fácil dizer que ele é pelo menos milhares de vezes superior a um ser humano comum, acabando com hordas assim, no estalar de dedos. Ah, cara, é uma pena que ele seja apenas um conceito dentro do universo. Seria muito legal se ele fosse um personagem mesmo, não é não? E bem, é dessa forma que concluímos que ele é o mais poderoso do verso. O vídeo chegou ao fim, mas aqui vai